Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VemSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 13 de maio e hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênios, seção 49, do versículo 18 ao versículo 21. Essa revelação aqui, ela foi dada a Joseph Smith para ser lida entre os Shakers, tá bom? Quem eram os Shakers? Os Shakers eram uma associação religiosa ali. Amanhã eu vou trazer um pouquinho mais sobre esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Era uma associação religiosa que acreditava em algumas coisas que nós acreditamos, mas acreditava em algumas coisas que nós não acreditamos também, né? Algumas divergências ali sobre mandamentos. E uma delas era a respeito da palavra de sabedoria, tá bom? Lembrando que nessa época aqui o Senhor ainda não tinha dado a palavra de sabedoria aos santos, aos membros da igreja. Só vai ser revelada na seção 89 de Doutrina e Convênios. Ainda a gente vai chegar nessa revelação. Mas hoje eu quero compartilhar o princípio dessa revelação, o princípio da palavra de sabedoria, para que nós possamos entender. Só comentando que quando Joseph Smith recebia a seção 89, ele recebe ali, né, a palavra de sabedoria como um conselho, não como um mandamento a toda a igreja, tá bom? Então as pessoas podiam decidir se iriam obedecer ou não ainda ali aquele conselho. Mas quando as pessoas têm um testemunho do profeta que está dando aquele conselho, imediatamente eles acatam aquilo e começam a obedecer. Por exemplo, quando Joseph Smith deixou conhecido, né, a palavra de sabedoria, muitos dos irmãos que na hora que ficou sabendo ali da revelação, pegaram imediatamente ali os seus cachimbos, né, e jogaram ali na lareira e não fizeram mais uso ali do tabaco, de bebida forte, de álcool, porque estava na palavra de sabedoria. Então, a palavra de sabedoria é um princípio de obediência, que é o que eu quero explicar hoje, tá bom? Então, essa revelação que veio para o Sheik, essa sessão 49, ele pediu para que fosse lá e lesse entre eles, para que eles pudessem tomar conhecimento de alguns mandamentos que eles tinham e guardavam, mas que não faziam parte da lei do Senhor, tá bom? E um desses mandamentos que eles guardavam é que eles, além deles não comer a carne de porco, eles não comiam qualquer tipo de carne ali, tá bom? Era pedido para que não comesse qualquer tipo de carne. E aí veio essa revelação aqui, tá bom? E aí eu vou ler aqui do versículo 18 em diante, que diz assim: E todo o que manda que se abstenha de carne e que o homem dela não faça uso, não é autorizado por Deus. Então a primeira coisa que o Senhor fala é que, olha, não foi eu que disse essas coisas. E assim é em nossa época também, né? Nós podemos ver várias religiões, nenhuma religião pode usar calça, na outra não pode usar brinco, tem religião que não pode jogar futebol. Tem vários tipos de religião com vários mandamentos diferentes. Bom, e quem deu esses mandamentos? Será que foi Deus? Em cada igreja ele dá um mandamento diferente? Com certeza não. Então, o Senhor fala aqui para os shakers, né? Olha, aquele que fala que a carne não é para uso do homem, não é autorizado por Deus. Não sou eu que estou falando essas coisas. Então, ele começa a esclarecer algumas coisas aqui. E a respeito da palavra de sabedoria, ele ainda continua falando sobre o uso da carne, o seguinte, assim: Porque eis que as bestas do campo e as aves do ar e aquilo que provém da terra foram estabelecidos para o uso do homem, para alimento e para vestuário, a fim de que eles tenham em abundância. Mas não foi determinado que um homem possuísse mais do que outro. Portanto, o mundo se acha em pecado. E ai do homem que derrama sangue e desperdiça carne sem necessidade. Que o Senhor também fala sobre o desperdício do alimento, né? Tanta gente no mundo passando fome e há tanto desperdício. E também ele condena o acúmulo de bens, né? Tem pessoas que acumulam muitas coisas, muito dinheiro, coisa assim, e aí falta alimento na mesa de outras pessoas. Torna-se mais difícil ter alimento na mesa de outras pessoas. Na verdade, a terra ela é perfeita e tem o suficiente para todas as pessoas. Mas existem pessoas egoístas, tá bom? Que acumula para si mesmo ali. Então o Senhor fala que os animais, os grãos da terra, as aves foram feitas para uso do homem, né? Para que nós possamos ter abundância. Mas também ele condenou aí uma pessoa ter mais do que outra. Tá bom? Na seção 78, versículo 6, olha o que nós podemos aprender. Porque se não sois iguais nas coisas terrenas,
não podereis ser iguais na obtenção das coisas celestiais. Interessante, ele fala que aquele que não é igual nas coisas terrenas não vai poder ser igual, obter ali as coisas celestiais. Porque no reino celestial não vai ter isso, né? Ah, isso aqui é meu, isso aqui é seu, essa divisão. Vai ser uma lei de comum acordo, vai ser uma lei de consagração, né? Tudo vai ser de todo mundo, não vai ter esse egoísmo, tá bom? Então, esse é um princípio de uma lei do Senhor, né? O reino celestial não vai ter isso de isso é meu, isso é seu. Bom, então tudo vai ser de todo mundo. Então aqui o Senhor deixa claro sobre o uso da carne, que foi realmente feito para o homem, para o benefício do homem, mas não devemos desperdiçar, tá bom? Ou matar animais, como ele falou aqui, por vil prazer, ou caçar só para se divertir, tá bom? Ele está falando, ele condena esse tipo de prática aqui. Então, já que eu estou falando aqui um pouco sobre a palavra de sabedoria, a palavra de sabedoria nós vamos estudar mais a fundo mesmo em Doutrina e Convênio na seção 89, quando Joseph Smith ele receber ali a palavra de sabedoria. Algo curioso que quando Joseph Smith receber a palavra de sabedoria, ela vai vir como um conselho à igreja, não vai ser como um mandamento, tá bom? Então, mas veja que interessante, quando um profeta de Deus ele dá um conselho, né? Se nós temos testemunho desse profeta e queremos agradar a Deus, nós tomamos em nossa vida como um mandamento. Então aquelas pessoas que ouviram o profeta de Deus, Joseph Smith, falar a respeito da palavra de sabedoria, que não era para fazer uso de álcool, né? Fazer o uso do café, não era para fazer uso do tabaco, aquelas pessoas imediatamente ali pegaram seus cachimbos e jogaram ali na lareira, querendo agradar a Deus, né? Obedecendo a palavra do Senhor ali, por meio do profeta. Então a palavra de sabedoria ela é um princípio de obediência, tá bom? E ela pode mudar de tempos em tempos também. Em uma época, por causa da cultura, ela pode ser variável, tá bom? Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Porém, as suas leis elas são adaptáveis aos povos e às culturas, tá bom? Para que o Senhor possa nos ajudar a entender. Vou explicar um pouquinho melhor, eu acho mais fácil explicar o princípio da lei, para que nós possamos entender a palavra de sabedoria, tá bom? Então, a palavra de sabedoria, a gente pode encontrar no Velho Testamento, por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 11. E é bem interessante no versículo 5 e 6 ali, que o Senhor fala de alguns animais que não podem ser comidos, e aí no versículo 5 e 6 ele cita ali a lebre e também o coelho, tá bom? E ele fala que esses dois animais é para ter como imundo. E quando ele fala como imundo ali, significa que não somente eles não poderiam comer daquela carne, mas também não poderiam tocar, né? Ou seja, se um israelita ele levantasse ali pela manhã e visse um coelho morto, ele não podia nem sequer enterrar aquele coelho, né? Era para ele se desviar ali, né? Então qual é o princípio da palavra de sabedoria nesse respeito, nesse aspecto aqui? É que quando um israelita visse um coelho ali, ele ia lembrar de quem deu a lei. Quem havia dado a lei? Jeová. Então automaticamente ele estava se lembrando de Deus e sendo fiel a Deus, né? Quando assim ele se comportava e não tocava no animal. Então o princípio da palavra da sabedoria é o princípio da obediência, de querer agradar a Deus. A mesma coisa em nossa época, né? Quando alguém te oferece aí uma bebida e você diz não, você está lembrando de quem te deu a lei, você está sendo obediência ao Senhor. Então tudo é remetente ao Senhor, tá bom? Então é bem interessante esse princípio na palavra de sabedoria. Lembrando, né, que Adão e Eva, o que eles fizeram para que houvesse a queda? Eles quebraram a palavra de sabedoria. Eles não fizeram nada mais, nada menos do que ingerir algo que eles não deveriam comer, tá bom? E ao ingerir o fruto proibido ali, houve uma mudança no seu corpo, né? E essa mudança no seu corpo fez com que eles se tornassem mortais. Passou a correr sangue sobre suas veias. Então houve a queda do homem, né, da Adão e Eva. Isso por conta da palavra de sabedoria. Tá bom? Então, lembrando que a palavra de sabedoria é um princípio de obediência, tá bom? Eu vou ler aqui, ó, Abraão 3:25, diz assim, ó: e assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor Deus lhe ordena.
Então, a palavra de sabedoria é um teste para ver se nós vamos obedecer ao Senhor ou não, tá bom? Assim como todos os outros mandamentos, tá bom? Ele tem um princípio de obediência. E esse princípio, ao desobedecermos, machuca tanto o nosso espírito como o nosso corpo. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Senhor, ele coloque dentro da palavra de sabedoria uma fruta. Deixa eu colocar aqui a pera, por exemplo. A pera faz bem, é saudável, né? Mas se o Senhor incluísse na palavra de sabedoria ali a pera, eu comendo a pera iria fazer mal para o meu espírito, porque é uma desobediência ao Senhor. E automaticamente ia fazer mal também ao meu corpo, porque quando a gente machuca o nosso espírito, isso transparece em nosso corpo também. Bom, então esse é o princípio aí da palavra de sabedoria. Eu lembro quando eu gosto de ensinar sobre a palavra de sabedoria, sobre Sansão. Porque a palavra de sabedoria vinha diferente também para as pessoas. Por exemplo, Sansão, ele foi o 12º juiz em Israel. E ele se tornou nazireu. Nazireu fazia um voto com Deus de que ele não beberia bebida alcoólica, tá bom? Bebidas fortes, como é citada no Velho Testamento. Então, o uso de bebida era liberado, porém, se ele fizesse um convênio com Deus e se tornasse nazireu, era um convênio entre ele e Deus, ele tinha que guardar. E Sansão fez esse convênio com o Senhor. E quando ele fez esse convênio, Deus também, já havia dado ali força a ele. Então, a força de Sansão vinha por meio desse convênio. Muitas pessoas acreditam que a força de Sansão estava no cabelo. O cabelo, que o Senhor falou, olha, ele não vai beber bebida e não vai passar navalha sobre sua cabeça. O cabelo era um sinal desse convênio, tá bom? Assim como os israelitas, eles tinham um convênio com o Senhor e o sinal desse convênio era uma veste, uma roupa que eles usavam, tá bom? E essa roupa dava proteção a eles, caso eles honrassem esse convênio também. Então a roupa era apenas um sinal, assim como para Sansão, o cabelo era um sinal do convênio entre ele e Deus, que dava força a Sansão. Bom, o que acontece? Sansão, ele vai lá e quebra esse convênio, ele ingere, ele bebe ali bebida alcoólica e quebra a lei da castidade com Dalila. E aí então Dalila aproveita e corta ali o cabelo de Sansão. E ele perde as suas forças, E podemos ver que ele é levado pelos seus inimigos ali, arrancam os olhos ali de Sansão. E Sansão ele pede força para se vingar de seus inimigos ali, para o Senhor. E ele está careca, e o Senhor concede essa força novamente. Isso mostra que a força de Sansão não estava no cabelo, e sim no convênio que ele fez. Bom, então era só o princípio que eu gostaria de compartilhar, que o princípio da palavra de sabedoria é um princípio de obediência. Não é tão ligado ao que se come, ao que se bebe, mas sim no princípio de nós obedecermos e queremos agradar ao nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo. Tá bom? Claro que é muito conveniente, a palavra de sabedoria vai vir realmente sobre coisas que nós não devemos fazer uso, que realmente vai prejudicar o nosso corpo. E fala também de usarmos, coisas saudáveis para o corpo. A gente vai estudar mais a fundo na sessão 89. Mas é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.